Ora viva malta, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez com mais uma moto. Eu não sei o que é que se passa aqui. Isto é só motas, só motas, só motas. Mas também não é a minha. Então, esta moto aqui é de um grande amigo meu. E ele teve um acidente com esta moto. E então a frente ficou toda destruída. Tem aqui mais uns toques. E além disso a moto esteve parada durante muito tempo. Entretanto, ele agora veio morar cá para a margem sul. E trouxe a moto do Alentejo, que é para ver se eu lhe consigo dar aqui uma revigorada. Já temos algumas coisas para lhe fazer, para montar e para tratar. A nível de pintura, eu vou tentar dar-lhe aqui um toque minimamente, nos coletores também tentar passar aqui um produto para limpar isto. E vamos trocar a mica frontal, porque a parte da frente ficou toda destruída. Foi o farol da frente, foi a mica, foi o conta-quilómetros, rotações e por aí fora, ou seja, o quadrante desapareceu e foi tudo à vida. E nós temos que meter a moto pronta para andar na estrada, porque aqui na margem sul a malta não dá hipótese. Os nossos amigos levam-nos logo os documentos e acabou-se, a moto fica apreendida. Por isso, vou tentar fazer o melhor que consigo, meter aqui um farol como deve de ser, meter os piscas a funcionar, meter um quadrante, nem que seja só para ter indicação da velocidade quanto a rotações e combustível. E pronto. A moto precisa de muito carinho, como é óbvio, e sei que tenho também a YBR para fazer algumas coisas, se bem que a YBR está tipo a 70%, e esta aqui, como entrou agora, vai ter que entrar e vai ter que sair. Vamos fazer esta aqui em primeiro e depois a YBR com mais calma, porque a YBR leva-me todos os dias para o trabalho. Esta não. Vamos então começar a tratar aqui da menina, e a primeira coisa que vamos fazer é desmontar a frente, ver qual é que é o cabo que liga ao cabo certo do quadrante novo, que vos vou passar a mostrar agora. Então, o quadrante que chegou tem esta referência que aqui está. Isto é Chinatown, do meu pode haver. Comprei com todos os suportes que existem para este quadrante. Não sei se não vou ter que fazer uns, mas assim também é mais fácil tirar medidas. O quadrante, basicamente, é o mais pequenino que há. Está aqui as instruções para quem quiser ler. E é isto que aqui está. Super pequenino, super fácil de leitura. E temos aqui o sensor de velocidade, ou seja, para saber a que velocidade é que vamos. E temos também o suporte do sensor. Não temos aqui mais nada. E temos aqui o quadrante. Como podem ver, o quadrante é super pequenino, isto é do tamanho da mão, e eu acho que vai ficar super bem. Vou tirar só isto aqui para vocês verem. Tem os piscas, tem o máximos, tem depois aqui outras indicações. Vamos só pôr isto aqui de novo, que é para não estar a arriscar na aplicação. Temos aqui a ficha do leitor de velocidade e temos estas as duas, que eu não faço ideia onde é que se liga o quê, nem sei se isto aqui é de aplicação direta. Acredito que não seja. Vamos ter que fazer aqui testes. Eles bem que poderiam ter enviado estas fichas, tipo invertidas, ou seja, macho e fêmea, com fios, para conseguir adaptar na cabelagem original. Uma vez que não enviaram, vou ter que estar a inventar este tipo de ligação. Vamos ver. Como é possível de ver, não está aqui nada. Temos aqui esta mica da Polispor. Isto é aplicado com borrachas, com umas cintas, que eu vou ter que retirar agora. Muito provavelmente vai ser para vender. Por isso, malta das CRFs e malta das motas de mato que queira uma mica, está aqui. A nível de cabelagem, isto está aqui. Uma situação, como é possível de ver, bastante peculiar. Vou ter que estar a retirar tudo quanto é fios. Este pode sair já. E agora tenho aqui os piscas que foram adaptados à carnagem. O grau de legalidade da utilização destes piscas é duvidoso. Não devem ser homologados de certeza. E vou ter que tirar todo o isolamento que aqui está, ver o que é que está aqui de fichas, picar cada uma das fichas, ver o que é que corresponde ao quê. Siga.
vamos identificar o que é cada um dos fios para ser mais fácil depois a ligação. Neste momento vou estar a descascar todos os fios, ou seja, a cabelagem toda, picar o que é o quê, para tentar depois organizar-me para conseguir montar aqui o novo quadrante, que vai ficar aqui em cima, super pequenino e muito fixe. Acerca da organização aqui e da detecção da cabelagem, esta ficha pequena de 6 pontos, ou seja, de 6 fios, serviria apenas para as mudanças, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Não vou utilizar, esta moto não tem nada disso, a centralina não tem nada disso, aliás, ela nem sequer é de centralina, tem só um CDI para fazer o arranque da ignição, de resto não tem mais nada, aquilo é de carburadores. Depois, a nível de fiarada aqui da própria máquina, temos o cabo amarelo e branco, que é do sensor de combustível, que não tem, a moto não tem, não vou utilizar. Fio azul é o fio dos máximos. O vermelho e preto é do motor, ou seja, a luz do motor. Neste caso vou utilizar como luz do óleo. Depois, o fio todo preto, vá-se lá perceber porquê, é o positivo. O fio azul e branco é das rotações, RPMs. Depois, todo azul clarinho vai ser o pisca da direita. O fio verde com o traço vermelho será o neutro, ou seja, a posição neutra da caixa de velocidades. O fio cor de laranja será a pisca do lado esquerdo. E o verde todo verde, será a massa. E pronto, aqui já está verificada toda a cabelagem e na moto também já tenho grande parte identificado. O que é que eu tenho aqui identificado? Tenho o fio verde e preto como neutro, tenho o fio amarelo como máximos, tenho aqui dois fios que não sei o que é que são, ou seja, estes dois. Este supostamente é do óleo, este aqui não sei do que é, mas este aqui não me dá nem massa nem positivo, portanto não sei. Depois tenho pisca da direita, aqui o castanho com o traço branco é o pisca da esquerda e é só, acho que não me estou a esquecer nada, ou seja, pisca da direita, pisca da esquerda, máximos. Depois, estes dois não sei o que é, ou seja, será óleo, neutro e este aqui, outra coisa qualquer. Depois, temos aqui outro que é o pisca da esquerda, para ligar diretamente na carnagem. Temos aqui massa, é este fio preto. Temos aqui este castanho que é o pisca da direita. E depois temos aqui outro fio, que eu não faço ideia do que é que seja, se é massa ou não, mas acho que não. Não tem ligação nenhuma. Nesta ficha aqui são 3 positivos e um deles torna-se a negativo quando se desliga a chave. Também não faço ideia do que é. Mas para o que nós precisamos aqui e agora está mais que esclarecido. Relativamente ao sensor de velocidade, isto parece que nasceu para aqui. Temos aqui os parafusos que seguram o disco, têm que levar um ímã, tanto numa ponta como na outra. É só meter os ímãs em posições opostas, colocar aqui o suporte e fazer o ajuste do leitor, aqui do sensor. Depois é só colocar isto assim, passar aqui, utilizar aqui as ligações do tubo de travão e subir até cá acima. Temos a ficha no sítio onde é para estar e está feito.
Pois é, malta, e para continuarmos aqui a nossa instalação do quadrante da XJ600, tivemos que ir comprar fichas. Estive a fazer contas e valia mais a pena comprar o kit completo do que estarmos a comprar duas fichas, uma de 4 pontos e outra de 2 pontos. Uma vez que utilizamos 6 fios, seria o ideal essas duas, mas tendo em conta que com mais 5 euros fiquei com um kit de 300 peças, acho que não é preciso pensar muito, né? Comprei o kit e desta vez vamos colocar as fichas que fizerem falta e assim conseguimos utilizar à vontade o nosso quadrante em zonas de chuva com água, porque é o que a moto vai levar com água em cima, por isso vamos utilizar então aqui estas fichas. Elas dizem que são à prova de intempéries, vale o que vale, mas são o que se utilizam nos kits de Shannon e nos carros. Muitos dos carros utilizam também este tipo de fichas. Vamos fazer a instalação. A nível de fichas, isto já ficou algumas coisas ligadas, mas vamos desligar isto tudo, porque já estamos com os fios todos identificados e vamos poder começar a passar os fios definitivamente, ou seja, de forma definitiva para a nossa ficha da própria moto. O único cabo que eu ainda não identifiquei foi este que aqui está, que vai ser o roxo e que vai para o CDI, ou seja, vai saber qual é que é a rotação que está a enviar impulso para as velas e a partir daí conseguirmos fazer a leitura da rotação na moto. Há que ter a intenção que, para fazermos a ligação aqui nas fichas, isto tem posição. Tem que ser de forma específica. E aqui os fiozinhos, estes, os isolantes, também têm maneira depois de serem empurrados. Está bem? E entrando, já não há volta a dar. Quando entrar, entrou, acabou, já não há volta a dar para voltar atrás. Este aqui já está. Agora vamos fazer o mesmo nesta fiarada toda que aqui está. E pronto, temos a nossa ficha terminada. É só meter aqui o batente, está feito. Agora, com um arame ou com qualquer coisa, meter aqui as borrachinhas para isolar e não entrar água nenhuma para dentro das fichas, que é o que corrói e depois deixa de fazer contacto. Fica assim e já está. Temos a nossa ficha terminada. E a funcionar. Agora é só fazer o teste. Mas antes de fazer o teste desta, vou montar todas as outras que fazem falta. Alimentação, massa e óleo, se não estou em erro, que é a luz do motor. Então, relativamente aqui à cabelagem, temos o fio do conta-rotações que já está a funcionar. Tive que vir buscar aqui abaixo uma bobine, ou seja, onde faz o sinal da bobine. Temos aqui a ficha normal, de 4 pontos, que vai dar informação de várias coisas, piscas, máximos, neutro e outro qualquer que eu já não me lembro. Temos aqui positivo, negativo e óleo. O óleo não está ligado, que eu ainda não descobri qual é que é o fio. E pronto, neste momento temos a cabelagem toda feita e a moto basicamente a nível de cabelagem e de instalação elétrica fica despachada. Vou só passar a mostrar que isto já está tudo a funcionar.
Então é assim, temos mínimos, temos pisca da esquerda, pisca da direita, farol, médio, máximo, massa. E aqui temos as instalações todas. Este é o que vai ao conta-rotações. Este aqui é a alimentação. Ficou a faltar aqui o cabo da luz do óleo. E pronto, basicamente isto agora vai ficar aqui tudo escondidinho depois dos faróis chegarem, do farol chegar. Tudo bem apertadinho aqui, como manda a lei. E está safo. Damos por concluída esta etapa. Fica a faltar muito pouca coisa. E é só meter 3 fichas, ou seja, mínimos, esquerda e direita a nível de piscas. Está feito. Pensava que era muito mais difícil. De qualquer das formas, foi trabalhoso. As fichas também não foram propriamente baratas, mas é o que é. A gente temos que fazer as coisas de forma a termos o máximo de qualidade possível e as coisas ficarem bem feitas. Portanto, agora é fazer tudo o resto que falta e a nível de cabelagem, a nível de instalação, está safo.